Vamos ler capítulo 45. E depois vocês vão cantar essa música que eu pedi, tá bom? Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o podiam ouvir, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Vamos para o verso 15, olha o que diz. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. De perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. Vi os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria Vem, de manhã. vem Senhor, temos essa certeza. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Eu sei, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de promessas, Deus que não é, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Creia, esse é o seu Deus, o nosso Deus, o Deus que faz promessa e cumpre sua promessa. Se cumprir. Por isso eu posso. Posso enfrentar o que for. Pegue essa palavra nesta noite. Meus planos são
Essa palavra é para você. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, Jesus. mas sua palavra vai se cumprir. Aleluia. Se essa letra já falou o seu coração, louve ao Senhor da melhor maneira que você puder, com um aplauso, com glória a Deus. Muito obrigado, Jesus. Tu és Deus de aliança. Lhe peço, Senhor, que ao final deste culto saiamos daqui, ó Deus, com as nossas alianças completamente renovadas. Eu lhe peço e te agradeço desde já, porque eu creio que o Senhor já está aqui na casa há muito tempo. A casa é sua, Senhor. Espírito Santo Consolador, pode ter liberdade para fazer a sua obra. Nós aqui, ó Deus, deixamos o espaço para o Senhor. Toca nos corações aflitos, nos corações distantes. Ó Jesus, eu sei que o Senhor já está fazendo obra nas mentes e nos corações aqui. Pessoas que chegaram aqui com alianças desgastadas, quebradas, rompidas. Gente preocupada, como é que ia fazer depois daqui? Mas o Senhor já começou a falar aos corações. Não tome nenhuma decisão precipitada, porque o Deus que nós conhecemos é o Deus de aliança. E a promessa que Ele te fez, mesmo que demore, Ele vai cumprir. Em nome de Jesus, amém? Eu quero falar hoje sobre a aliança de José. Um moço muito abençoado, e que nós conhecemos da Bíblia. Você já fez algum tipo de aliança com alguém? Algum tipo de trato com alguém? Ou algum tipo de contrato com alguém? E que essa aliança foi rompida, ela foi maculada por algo, e você sofreu muito, e a outra pessoa, ou pessoas sofreram muito, pode ser uma família, pode ser um amigo, pode ser quem for, mesmo dentro da igreja. Já aconteceu com você, de você se desentender com alguém, e você ficar com aquele coração choroso e sofrendo, e pensando naquilo, e falando, meu Deus, como que isso aconteceu? Já aconteceu? Levante sua mão se aconteceu já. Olha quantas pessoas. Por que isso acontece? Porque isso é normal acontecer. E acontece porque nós somos gente, nós somos pessoas por esse mundo. A Bíblia diz que nós somos peregrinos desse tempo. Nós não vivemos um estado de plenitude espiritual. Por mais que você se esforce. A gente está falando de José. Olha quem foi José. A Bíblia diz que José, em tudo que colocou a mão, Deus estava. Deus estava com ele. Deus agia na vida de José. Mas chegou um momento na vida dele, nós sabemos muito bem. Não preciso nem ficar lendo os versículos, porque a história é grande, mas ela é muito conhecida. José, aqui desse versículo que eu li, ele reatou a aliança com seus irmãos. No versículo 15 diz que ele abraçou no pescoço dos irmãos e chorou, o choro de anos, aquele choro da dor, o choro da reconciliação. Se eu tivesse lá, meu irmão, acho que eu ia chorar junto, porque eu choro vendo série, gente. Eu chorei quando o Derek morreu no Grey's Anatomy. Quem não chorou?
Eu deixei até de ver, eu fiquei tão triste que eu nunca mais vi, que nunca mais sabia daquilo. E acabou para mim. Acabou, não vejo mais. Fiquei de luto. Mas não aconteceu só comigo também. A gente é assim, nós somos de carne e osso. Ele então abraçou, ele agarrou o pescoço dos irmãos, chorou a um ponto de ser ouvido de longe. Porque não foi um choro, foi um pranto. Foi aquele choro de soluço. Você já chorou assim, Jardim, de soluçar? Já? Quem já chorou de soluçar? Todo mundo chorou, porque toda criança chora de soluçar. De soluçar. Aí depois vai parando. Eu imagino que José chorou tanto. E ali então, diz a Bíblia que eles se reconciliaram ali. E os seus irmãos com ele e ele com os seus irmãos. Mas aquela aliança um dia foi quebrada. Aconteceu algo muito estranho. E sobre a aliança de José, o primeiro ponto que eu quero dizer é que, por mais que perfeita que seja a aliança, ela pode ser quebrada um dia. Eu queria que você prestasse muito atenção no que eu estou falando aqui, porque essa mensagem falou muito para mim. Por quê? Porque de tudo isso aqui eu já vivi. Ainda mais quando a gente vai ficando mais tempo de estrada, que a gente vai ficando mais velho, que o casamento vai ficando mais longo, em que na vida a gente assina mais contratos, em que a gente faz mais parcerias. É comum a gente tropeçar. É comum acontecer isso com a gente nas amizades, nos ministérios, entre vocês aqui, lá fora em família. Quantas famílias? Uma vez, eu conheci uma família de 3 irmãos, por causa de uma herança. Eles não podiam chegar a 100 metros de distância uns dos outros. 3 irmãos. Estavam proibidos, não podiam chegar a 3 metros. Aquela mãe, o pai havia falecido, aquela mãe, depois nunca mais viu os filhos sentarem numa mesa ao domingo para almoçar junto com ela. Sabe por quê? Por causa de coisas. E isso atrapalha a aliança. Então, em primeiro lugar, cuidado. Porque qualquer aliança, por mais perfeita que pareça ser, ela corre o risco de ser quebrada. E a aliança de José não foi quebrada por algo muito sério. Sabe como é que começou, Júlio, quebrar a aliança de José? Por causa da imaturidade do próprio José. José tinha 17 anos, vários irmãos, filhos do mesmo pai, mas de mães diferentes. Eles tinham mães diferentes. O pai era o mesmo, mas José era imaturo. A Bíblia diz que ele ia e voltava e fazia comentários de seus irmãos. Irmãos, cuidado. Um comentário que você faça pode estragar uma amizade de anos. Muito cuidado com o que você libera. E José, ele ia e falava para o pai: pai, eles estão fazendo isso de errado. Pai, eles estão fazendo isso. Pai, fulano não chegou ainda na lida, não chegou lá para cuidar das ovelhas. Pai, isso, pai, aquilo. Então a imaturidade de José colaborou para quebrar a aliança. O descuido dos irmãos mais velhos para entender um irmão menino mais novo. Irmãos, a falta de gestão nas diferenças. Você viu aqui minha esposa aqui do meu lado, maravilhosa, linda. Eu cantava para ela uma música quando a gente era solteiro, que ela se derretia toda. De vez em quando eu canto lá em casa e ela sempre pede essa música, né? Quem sabe em casa hoje eu canto de novo para você. Mas, meu irmão, tem dia que ela não quer ouvir música nenhuma. Ela não quer nem ouvir o som da minha voz. Ela fala: para de falar que você está me irritando. Eu sinto que a carne dela treme. E eu só dou um passo assim de distante, que eu vou saindo de perto. Porque se você bobear, a coisa fica feia. E a gente corre o risco de quê? Da aliança ser rompida. A gente não sabe fazer a gestão das diferenças. Ela veio de uma família muito diferente da minha, mas muito diferente. Muito, é água e vinho, irmãos. Com relação aos filhos, ela tem uma visão com relação aos filhos muito parecida com o que os pais tiveram com ela. Eu já tenho diferente, porque eu tive outra criação. Mas nessa hora, para onde a gente corre para a palavra de Deus. É aqui que ensina a gente a criar filhos. Porque a mãe tem uma visão, o pai às vezes tem outra. Então, discordância. E aonde que a gente busca concordância? Na palavra de Deus. É aqui no manual da vida. Então a gente não faz gestão bem feita das crises. Isso rompe a aliança com quem a gente ama. Irmãos,
expectativas falsas. Quantos irmãos saem de igrejas porque tem uma expectativa do pastor que ele não vai cumprir, gente? Pastor não lembra de tudo, pastor não sabe, pastor que fala que sabe o nome de todo mundo, irmão, simplesmente só ser um robô. Tem como? Mas a gente vai envelhecendo mais, parece que o HD vai ficando cheio, vai ocupando. A vista, o senhor não me viu? Meu irmão, não, porque não dá para chegar lá mais, porque passou dos 40, parece que vai dando um tilt na visão. Pastor, passei pelo senhor na calçada, lá no centro, pensei que o senhor ia falar comigo, meu irmão, mas não te vi, ainda mais agora nós estamos tudo mascarado, está difícil, mais ainda, expectativa da igreja, que a igreja não vai cumprir. Às vezes você tem uma expectativa da esposa, irmão, você casou, deu sim aqui, agora você falou, agora eu vou voar. Aí você acorda no outro dia, com a moça toda descabelada, toda coisa, você falou, fui enganado. Meu Deus, não me falaram. Mas também ela olha para você no outro dia, você dá um bom dia com aquele mau hálito da noite toda, você fala, ela falou, não tem como desmanchar isso não, gente. Vai ter que encarar. E o tempo vai passando. E é no tempo em que as coisas vão se ajeitando. Mas a gente tem falsa expectativa do casamento, irmão. Não existe casamento perfeito mesmo, isso é real. Isso não é conto da carochinha. Mas eu creio sim que Deus tem alguém para você, meu irmão, para ajudar você a crescer, para você ser um melhor crente, uma mulher abençoada, um homem abençoado, aonde? Nas diferenças. José e seus irmãos não deram conta disso. Mães diferentes, um pai que era de todos, mas amava mais um do que todos. Como é que pode isso, irmão? A Bíblia diz isso. Jacó amava mais a José do que os seus irmãos. Irmão, isso é uma calamidade dentro de uma família. Rompeu a aliança, ao ponto deles quererem a morte de José, de tanto ódio que eles tinham, porque se dava um presente melhor para José. A Bíblia diz que ele deu uma roupa chique para José, e os outros andavam de roupa rasgada. Eu tenho 2 meninos, tá ali, ó. Um tá lá no baixo, um aqui. Essa semana a gente falou para uma mãe, um pai, não lembro muito bem, né, minha filha? Falamos, ó, comprou um tênis para um, compra para outro. Comprou o aniversário de um, comprou a camisa, mas vigia, compra para o outro. Não tem para os dois, então você chega para os dois e fala assim, ó, a gente vai comprar quando tiver grana para os dois, tá? E foi assim, direto. O que deu para fazer, fez para os dois. A condição foi para os dois. A disciplina também é para os dois. O amor é para os dois. Tudo é para os dois. Cuidado para Satanás não plantar dentro de casa um sentimento em que vai romper a aliança. E depois a gente vai ter que ficar orando para Deus restaurar. Para não deixar isso. Quem está entendendo, diga amém. Abandono, rompe a aliança. Descaso, rompe a aliança. É você dar um bom dia, é você dar um oi, como é que vai? Como é que pode você, maridão, bonitão? Quantos bonitões temos aqui na igreja? Tem bonitão não? Só feião? Quantos bonitões temos aqui na igreja? Olha quantos bonitões temos na igreja. Meu filho, a gente já sabe isso de cor e salteado. Se você quiser fazer uma fogueira à noite, tem que catar os gravetinhos durante o dia. Tem que catar a lenhazinha. Tem que dar um bom dia. Tem que dar boa tarde. Ô meu amor, estava aqui cheio de tarefa, mas pensei em você agora. E só passei aqui no WhatsApp para te dizer que eu te amo. Pronto, você vai chegar em casa, meu filho, você vai ter que se virar. Já te digo lá. Por quê? Essas coisas. E elas também têm que fazer com a gente também. Não adianta só falar, ó, os meninos estão fazendo isso. A vizinha aqui falou isso, o vizinho falou aquilo. Não, o cachorro aqui está fazendo sujeira. Quando você chegar, você vai limpar o quintal, porque eu te avisei. Eu te avisei que esse cachorro ia acabar com o nosso quintal, ia acabar com tudo. Quem que aguenta isso? É aliança tudo rompida. Na música tem que ter cuidado. Na igreja, cuidado. Irmão, a gente tem que ter muito cuidado. Porque a aliança, ela é forte. A aliança que a gente tem um com o outro é forte. Mas a gente tem que ter cuidado, porque a gente machuca muito. José aqui já era diferente. O texto diz que ele
abraçou os irmãos, mas ele não se deu a conhecer os irmãos. Aquele menino de 17 anos era um menino imaturo, contava tudo para os irmãos, tudo que ele sonhava. Sonhei isso, ainda sonhei que vocês iam se ajoelhar diante de mim. Como é que você vai falar isso para uma pessoa? Vou chegar para a pessoa, eu sonhei, Deus me mostrou que você vai me servir, você vai se ajoelhar. Acabou, quebrou a aliança. Esse José, depois de tantos anos, ele conhece, mas ele não conhece, ele não fala nada, ele observa, ele amadureceu. Meu irmão, aliança, para ela durar, a gente tem que amadurecer. A gente até começa novo, mas tem que amadurecer, irmãos. Você sabe, eu falo muito isso. Os navios não afundam porque tem um buracão no navio, no casco. Navios afundam porque pequenos furos não foram consertados. Vocês lembram do avião da TAM, lá em São Paulo, quando desceu, chovendo, o piloto não entendeu nada, e a gente ficou um tempão sem entender nada, e ele foi direto e entrou naquele hangar da TAM mesmo, e explodiu tudo, e todos morreram, depois de meses, eu acho que anos, o que é que descobriram? Qual foi a causa do acidente? Um relé, diga um relé desse tamanhozinho, do reverso do avião, estava queimado, e o piloto tentava dar o reverso é botar ao contrário para frear o avião, e ele botava mais força para ir para frente. Um relé levou mais de 180 vidas. Cuidado no seu casamento, no nosso ministério, na nossa amizade. Cuidado com o que você exige de mim e eu de você. Cuidado com o que você faz de mim e eu faço de você. Porque um relé queimado nessa relação pode botar tudo a perder. Não espere mais do seu irmão, ou do seu companheiro, ou do seu amigo, ou do seu irmão, mais do que ele pode dar. Creia. Eu ensino aqui os nossos discípulos, líderes da igreja. Deus enviará pessoas para cá, como gigantes, que vai ajudar a carregar outros. Por quê? Porque existirão pessoas que virão tão machucadas, tão quebradas, que virão de uma maneira que nós teremos que levá-los até o final. Colocar nos ombros, porque elas já foram amputadas, machucadas, traumatizadas. E a gente acha que o outro sempre tem que performar o melhor para nós. Não vai, não espera isso. Porque se você esperar a perfeição do outro, você vai se frustrar. E a gente fica querendo buscar uma nova aliança, uma aliança com alguém. Deus é Deus de novas alianças, mas Deus também é Deus que restaura a aliança. Sobre a aliança de José, ela foi quebrada e ela também foi restaurada. A Bíblia diz então que José abraçou seus irmãos e encontrou a eles, ao ponto de ter raiva deles, mas depois o coração mole de José o coração de José é um coração tão misericordioso e amável, que quando ele viu seus irmãos, a terra estava em fome, eles compraram cereal, e José falou o seguinte: enche de cereal os saquinhos deles, ainda coloca dinheiro em cada saquinho, para que eles possam voltar para casa. E quando eles chegaram no meio do caminho, eles ficaram surpreendidos, não sabiam por quê. Porque aquele que havia sido vendido, aquele que havia sido jogado numa cisterna, foi aquele que por um passo que ele deu, a aliança começou a ser restaurada. Sabe o que eu quero dizer com isso? Se você, meu irmão, em nome de Jesus hoje, preste atenção, a aliança pode ser quebrada, mas ela também pode ser renovada. Como? Com o primeiro passo que você dá, igual José. José não esperou os irmãos darem primeiro passo nenhum. Sabe o que José fez? Ele deu o primeiro passo. Ele foi lá e se apresentou para renovar a aliança. Você que está brigado hoje, lá em casa também às vezes sai faísca. Não, você vai renovar a aliança, você vai dar o primeiro passo. Eu vou esperar ele falar comigo, não espera não. Você vai lá e vai falar. A gente tem ensinado isso aqui na igreja. Vai e se apresenta. Então, dê o primeiro passo. Creia que o que nos une é muito mais forte do que o que nos separa. Quem pegou e diga amém. Meu irmão, eles tinham uma aliança de sangue. Eles eram irmãos, filho do patriarca Jacó, e foram completamente dizimados e separados. E agora, eles se unem novamente. Por quê? Porque existia uma promessa. Diga uma promessa. Diga uma promessa está sobre nós. Meu irmão,
a promessa que está sobre você não é só para salvar a sua vida, é para salvar uma grande geração que a partir de você Deus vai levantar. Por isso, meu irmão, que você tem que olhar e observar isso. Nós, como filhos, nós somos a continuidade da aliança que os nossos pais fizeram, que os nossos antepassados, os cristãos do passado, nós somos esses que renovamos essa aliança a cada dia. Deixe o seu melhor calar o seu pior. A Bíblia diz que José estava tão magoado que os nomes dos filhos deles chamava: Deus me fez prosperar e me fez esquecer. Só que isso não era verdade. José nunca esqueceu, porque na hora que ele viu os irmãos, a Bíblia diz que ele lembrou do sonho que ele teve. Irmãos, a gente não esquece. Aliás, tem um ditado no mundo que diz o quê? Quem apanha nunca esquece. Quem apanha nunca esquece. Mas em nome de Jesus, se você apanhou e eu apanhei também, Deus vai abençoar a sua vida para você ser forte e você usar o que tem de mais forte, mais nobre dentro de você e calar essa mágoa, calar esse rancor, calar essa dor que você tem dentro de você. Para quê? Para o seu de melhor exalar. Entenda que o que aconteceu com você estava absolutamente no controle de Deus. A gente não entende o que acontece com a gente, mas Deus entende. Por que aconteceu? Aí agora eu vou para o terceiro ponto. Primeiro foi, a aliança de José foi quebrada. Diga comigo, a aliança de José foi quebrada. A aliança de José foi restaurada. E a aliança de José foi ressignificada. Ressignificar é dar um novo sentido às coisas. E é assim que Deus está falando conosco nessa noite. Gostaria muito que você se ligasse mesmo. Por quê? Porque muita gente chega na igreja achando que Deus vai fazer coisas sobrenaturais na nossa vida, quando boa parte do que tem que acontecer na nossa vida está no campo do natural. Está no campo do tirar a pedra, quando nós é que temos que fazer alguma coisa. É dar novo sentido no que aconteceu conosco. Irmãos, quem vai ficando mais de estrada tem mais passado. Então tem mais o quê? Tem mais. Quem tem mais passado tem mais passivo. Não tem jeito. Tem passivo grande. O que é isso? Tem muita dor. Tem muita história que a gente fica. Tem pessoas que só em você falar. Você sabia que tem gente, quando a gente está falando, ou no gabinete ou em terapia, você fala uma palavra, ela chora. Porque você liga, se ancora a uma dor do passado. Um acontecimento é um trauma. Você sabe o que José fez? Ele ressignificou, e agora eu tenho que ler, porque é uma das passagens mais bonitas da história de José, que está no capítulo 45, verso 4 a 8, diz assim. Pode botar no telão? Verso 4 a 8 do 45. Pode colocar, Natânia? Eu vou lendo aqui. Olha como que José deu novo sentido. Todo o passado dele ele pegou, ele pensou e falou: meu Deus, foi para isso que Deus fez. Olha o que ele diz. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Mas não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque me havedes vendido para cá. Porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. E olha o que ele diz no verso 7: Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Deus me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a terra e sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Meu irmão, aqui está
um dos grandes segredos de uma vida, eu não digo feliz, mas eu digo uma vida em paz. Se você quiser ter felicidade no presente, você tem que fazer as pazes com o passado. Você tem que dar novo sentido à sua dor. Meu irmão, ele disse o seguinte: para isto Deus me trouxe para o Egito. Olha que um homem nobre, inteligente, uma inteligência emocional nível 1000. Ele falou assim: vocês estão pensando que vocês me venderam para o Egito? Não, foi Deus que me enviou. Sabe para quê? Para preservar a vida de vocês, para hoje vocês virem buscar alimento aqui. E ele diz: para a sucessão da vossa vida, para conservar a vossa sucessão e para lhes dar grande livramento. Meu irmão, que nível de interpretação da vida que José teve, da sua dor, de tudo de ruim. Um menino que foi jogado numa cisterna, 17, foi vendido para os ismaelitas, foi para a casa de Potifar, aquela endemoniada da esposa de Potifar, botou José anos e anos numa cadeia, e Deus prosperava a José. E José chegou no palácio de Faraó, e quando viu os seus algozes, os seus irmãos, sabe o que ele faz? Ao invés de estender o chicote, ele estende a mão e diz: não fiquem assim, foi Deus que me enviou para cá. Ele estava dizendo o seguinte: foi a vontade de Deus. Quantos de nós pode dizer hoje: foi a vontade de Deus? O que te fizeram foi a vontade de Deus. O que me aconteceu há tantos anos atrás que me fez chorar foi a vontade de Deus. Como compreender a vontade de Deus? Não tente compreender a vontade de Deus, porque não dá para uma criatura tão pequena como nós compreender um Criador tão grandão. Por quê? Porque Deus, ele enxerga onde a nossa vista não chega. Quando José foi lançado lá na cisterna, Deus já estava vendo José sentado lá do lado de Faraó, lá no Egito. Sabe isso que tem acontecido com você, ou aconteceu, ou está acontecendo? É porque Deus está preparando você para amanhã ou depois você ainda servir como José é chamado, de ramo frutífero. Jacó deu esse nome a José. Sabe para quê? Tenho que te avisar com antecedência, porque você ainda vai abençoar aqueles que te maltrataram. Não tem jeito, irmão. O crente é assim. A sina do crente é abençoar. Não tem jeito. Na minha família, você é abençoador. Onde você trabalha, você vai ser abençoador. Não tem jeito. Então, é dar significado. O que José fez com a rejeição? O que ele deu? Ele entendeu como era uma promoção. A dor dele, como que ele entendeu a dor? Evolução. Por quê, meu irmão? Você quer evoluir? Tem que doer, não tem jeito, meu irmão. É a dor que faz a gente evoluir, a gente crescer. No esporte é assim. Você quer passar em concurso? Sinto muito, você tem que estudar muito, meu irmão, até chorar. Tem que varar a noite. Você tem ali sozinho uma xícara de café, uma lamparina e os livros ali, e todo mundo na casa dormindo, e você está ali, ó, ligado. Mas um dia você vai ver o seu nome naquela lista lá, e você vai falar: valeu a pena. Diga: valeu a pena. Fala com um sonoro aí, bem bonito. Valeu a pena. Valeu a pena o quê? A dor. A dor. Porque é na dor que você cresce e você evolui. Traição, dói, não dói? Mas a traição é revelação, meu irmão. Você não foi chamado por Deus para ser o último a saber, não. Porque para andar com você tem que estar no nível. Então Deus revela. E a rejeição? Fui rejeitado, não passei, não me escolheram. Rejeição para o crente é treinamento, preparação. Estou sendo preparado por Deus. Por isso, meu irmão, tentei uma vez, não foi, tentei 2 vezes, não foi, tentei na terceira, na 10ª, não importa. Na 1000ª vez, aí Deus fala: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei.
Sabe o que a gente quer? A gente já quer chegar e está tudo pronto. Como o Romário um dia falou para um jogador que eu não sei qual era. Chegou agora e já quer sentar na janela. Não é assim que a banda toca. Você tem que saber qual é o seu tempo. Tempo com o outro. Olhar para o irmão e falar. Pastor Sandro ontem, ele falou um negócio que eu entendi lá. A gente até riu, o negócio do manual, né? Cada um tem um manual. Isso quer dizer o seguinte: cada um, meu irmão, cada um tem um mapa. Saiba ler o mapa de quem está perto de você. O mapa do tesouro. Homens, sua esposa tem um mapa do tesouro. Vai, que lá, já viu aquele mapa do tesouro que vai indo para só lugar difícil, mas chega lá, tem um xizinho falando assim: é aqui que está o tesouro? É ali. Moça, você tem esse moço abençoado, você está casado com ele. Você fala: pastor, não estou aguentando com ele não, mas tem um mapa também, vai lá. Nossos filhos têm mapas, todo mundo tem um mapa. E sabe por que a gente dá muito atrito, a aliança quebra muito? Porque a gente não respeita o mapa. Jesus teve 12 homens muito difíceis. Nosso Deus, muito difícil. Quem aqui lidaria com Tomé? Pedro, João, tão manso, tão pacato. Falava: João, meu filho, vai, levanta, faz alguma coisa, você vai ser apóstolo, rapaz. Assim não vai dar. Mas Jesus sabia entender o mapa de cada um. E João foi aquele que escreveu as cartas do Apocalipse, o Evangelho de João. Olha o que João fez na vida de Paulo. Jesus foi aquele que não quebrou nenhuma aliança. Até Judas na ceia, como essa que a gente vai celebrar agora. Judas estava ali e Jesus não quebrou aliança. Por ele não. A Bíblia diz que Judas meteu a mão no prato com Jesus. E nem assim Jesus falou para fora da ceia. A gente tem que aprender muito. Deus fale aos nossos corações nessa noite. Vamos dar um lindo aplauso para Jesus.